imenso prazer estar junto com todos vós, uma grande alegria para mim, estar contemplando cada irmão e cada irmã, conhecendo mais essa partícula da família de Cristo na Terra. Eu sou grato a Deus pela maneira que Deus permitiu que eu assim tivesse uma intimidade com Ele. Como todos nós já sabemos pelas Sagradas Escrituras, no princípio de todas as coisas, Deus fez uma aliança com Abraão, e Abraão para com Deus. E a promessa dele se perdura, se concretiza e é vívida. Vivemos isso. Eu, de uma família tradicional ortodoxa racídica, judeus ortodoxos são judeus oficiais por Israel, que mantêm o judaísmo no mundo. Tudo o que se faz, casamentos, circuncisões, documentações, é pela ortodoxia, a linha original. Existem cinco ramos do judaísmo. O oficial, o judaísmo ortodoxo. Dentro desses grupos temos o racídico, o Lubavitch e os Natagedim, Naturei Kartá, de uma englobação ortodoxa. A palavra ortodoxa é comunhão verdadeira. Então são judeus que seguem 613 normas diárias, do momento que se levanta ao momento que vai dormir. Desde alimentação a prescrições de vivência, estudo, legislativa, trabalhista. O judeu vive 70% da sua vida no ócio religioso. Tudo que ele faz se dedica a Deus. Há um grão que ele pega, há uma partícula de água que ele consome. Dai graça em tudo por tudo. Ele vivencia. A Torá no judaísmo é prática, não é só teoria. Um judeu que vive Torá, ele pratica a Torá. E pela misericórdia de Deus e de Yeshua HaMashiach, Jesus o Messias, minha mamãe, em uma certa época, foi acometida de uma enfermidade, uma necrose medular, que acabou causando a obstrução total na cartilagem nos ossos da minha mãe. Isto causou uma paralisia total e avançou aos órgãos do seu corpo. E ali então ela foi internada e não tinha o que fazer, nenhum desespero dos médicos e da nossa família. Ali então foi feito todos os exames possíveis. E ali veio o médico, na época o Dr. Zerbini, creio que alguns lembram, que foi o primeiro cirurgião que fez o transplante de coração de um boiadeiro. Ele também passou a estar diagnosticando o caso de minha mãe, na época, e aquilo foi muito difícil para nós, porque ele falou assim: olha, deve ser uma enfermidade muito rara, nós não temos conhecimento na patologia, mas nós vamos comunicar os melhores médicos dos Estados Unidos em Nova York, e vamos estar vendo o que nós podemos fazer. Se vocês têm dinheiro, gastem. Se vocês não têm, consiga. Meu papai, num desespero, falou: o que for possível, doutor, faça. O possível e o impossível na medicina. E ali então o Dr. Zerbini comunicou uma junta médica americana e veio para o Brasil. Os médicos vieram, minha mãe foi cobaia durante 6 meses. Paralisada ela estava, paralisada ela continuou, foram embora. Gastamos o que nós tínhamos e o que nós não tínhamos. E ali então, aquela situação ficou muito difícil. Nós chamamos os melhores rabinos, nós chamamos os melhores cabalistas. Veio um rabino muito famoso de Israel, conhecido entre nós como Baba Sali, pai da oração. Um rebbe muito considerado. Ali ele fez o que era possível dentro daquilo que era o ministério dele, dentro do judaísmo religioso de fé. Nada aconteceu. Começou um caminho de Deus na vida de minha mãe, na vida da minha família e na vida de muitos israelis ortodoxos. Ali então a minha mãe ela começou a fazer um autoexame de consciência, porque o porquê que ela estaria passando por aquilo. Alguma coisa ela cometeu,
Alguma falha ela teve, ela começou então a fazer um autoexame de consciência desde a sua infância até o presente momento que ela se encontrava. A não ser as falhas e corriqueiras, erros que nós temos, comuns, falhos, errantes, somos humanos. Perfeito Deus e seu Filho, Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo. Só que na época ela não conhecia o que era Jesus Cristo. Ouvia-se falar, o que os livros contavam, que a história deixava, um grande rabino sim, Messias não. Rabino sim, porque ele tinha um título chamado pelas escrituras Rabi, Raboni, mestre, instrutor. Se ele tinha esse título, porque então ele tinha o reconhecimento de um rabino. Suas práticas foram maravilhosas. Judeus, judaísmo e rabinos não descarta. Foi um grande judeu, foi um grande rabino, foi um grande tzadikim, homem justo, um homem santo que passou na terra. Operou milagres, fez obras da parte de Deus. Mas Messias não. Então nós tínhamos aquele diálogo em casa. Tínhamos amigos que vinham ao comércio de meu pai, falava com ele, mas a sua esposa está na situação. É simples. Se o senhor quiser, nós podemos ir na sua casa fazer uma oração. E Jesus é poderoso para libertá-la. Meu pai sorria para eles e falou assim: mas o que leva o senhor a crer que Jesus é o Messias? Mas olha, operou tantos milagres, as escrituras, os evangelhos atestam disso. Está ali escrito. Então, veja bem, o senhor não crê que poderoso é Jesus Cristo, porque ele ressuscitou os mortos, ele multiplicou os pães, ele transformou água em vinho? Meu papai então falava assim: veja bem, se Jesus é o Messias, Moisés também é. Moisés? Mas como é Moisés? Falei, então, o seu Jesus, Messias, ele transformou a água em vinho. O nosso profeta Moisés transformou a água em sangue. O seu Jesus transformou e multiplicou os pães e os peixes. O nosso profeta Moisés veio com que caísse maná do céu, o pão celestial. Mas ele ressuscitou pessoas mortas. E Moisés erigiu uma serpente de cobre que livrou centenas e dezenas de milhares de pessoas da morte. Qual desses dois é o Messias, concernente a milagres? Ali então a pessoa se calava e ia embora. Muitas das vezes vinham outras pessoas amigas, também evangélicas. Olha, eu insistia-se em fazer uma visita à minha mãe. Meu pai então ele se cansava e dizia assim: vou fazer uma pergunta ao senhor. Nas escrituras diz: quem é raiz? É Israel. Quem é galho? É vocês, gentios. E quem sustenta a árvore? É a raiz ou os galhos? A pessoa abaixava a cabeça e ia embora. E assim foi se levando-se as concernências da nossa vida, foi passando os meses. A minha mãe pediu um sinal para Deus, porque ela queria saber se aquela situação que ela estava vivendo era para a morte ou para que o nome de Hashem, nome de Deus, fosse glorificado na terra. Ela pediu um sinal a Deus, ela necessitava e precisava. E de repente, no dia seguinte, apareceu no quarto de minha mãe para fazer uma visita um senhor cristão. E ali ele entrou junto à sua esposa e falou: a senhora é a senhora que está com a enfermidade de um caso raro assim? Falou: sou eu. Com muita dificuldade ela mexia a cabeça de um lado para o outro, e ela estava ligada por 18 aparelhos, porque paralisou seu rim, paralisou o baço e tantos órgãos mais. E o médico ainda disse: se continuasse progredindo aquela enfermidade, ia chegar ao cérebro, ao coração, e ela iria falecer. Se estabilizasse, ela iria passar o resto da sua vida em um estado vegetativo ligado por 18 aparelhos. Esse era o diagnóstico, e essa era a vida de minha mãe. E ali então aquele senhor chegou e falou assim: você tem pedido a Deus o porquê que você está nessa situação, se essa enfermidade era para a morte ou para o nome dele ser glorificado. Hoje o Senhor lhe manda uma palavra, 37 de Ezequiel, o vale da visão de ossos secos.
Os ossos da minha mãe ficou todo solto dentro da carne. Absorveu a cartilagem, é a que dá ligadura nos ossos. E ali então, ele disse, essa enfermidade não é para a morte, mas é para o nome de Deus ser glorificado. Fez uma oração e foi embora. Minha mãe achou estranho aquilo tudo, porque aquele homem falava, explicava e orava em nome de Jesus. Meu pai jamais podia imaginar e sonhar que teve um homem daquele no quarto de minha mãe fazendo o que fez. Ali então, como toda tarde meu pai lhe chegava, visitava minha mãe morrendo de medo, não mencionou uma palavra sequer do que tinha ocorrido. Meu irmão mais velho que acompanhava minha mãe no quarto, tinha saído para tomar um lanche, graças a Deus, porque senão seria impossível ele permitir aquele homem entrar ali. E ali foi passando-se os dias. A minha mãe encheu-se de fé. Algo que estava se apagando cresceu novamente dentro dela. Ela mandou chamar a equipe médica e o Dr. Zerbini falou assim, Dr. Zerbini, o senhor providencie um atestado de responsabilidade porque o meu marido vai me tirar daqui do hospital. Ele virou para minha mãe e falou, Leonor, vamos fazer uma coisa, se você mexer um dedo sequer, um dedinho sequer, um mínimo movimento milimétrico que seja, eu te dou alta. Mas se você não mexer, você vai continuar aqui porque é impossível você ir para a sua casa, você vai ter que adaptar no seu quarto uma mini UTI. Você tem condições para isso? Você vai se remover daqui para sua casa, vai dar trabalho à tua família, você vai ter que pagar enfermeiros, enfermeiras que é para cuidar de você. Aqui você tem tudo no hospital. Você tem que se conformar com a situação que a vida está lhe impondo. Aceite. Olha, doutor, até aqui vocês mexeram, até aqui eu me dispus à ciência. Porque vocês são constituídos por Deus na terra também. Mas de agora em diante eu vou me colocar plenamente nas mãos de Deus. Ele falou, mas Leonor, você está ligado por 18 aparelhos. Você tem noção do que é isso? Ela falou, tudo bem, eu sei o que está acontecendo. Mas daqui 8 dias eu vou estar na minha casa. Ele olhou para ela e falou, dizem o ditado que a fé remove montanhas. Eu não acredito, é impossível. Mas, se você tem fé, é uma particularidade sua e do teu Deus. Foi-se embora. No dia seguinte, a cada dia que se passava, um aparelho era desligado de minha mãe. Mas continuava paralítica. A cartilagem continuava extinguida. Passou-se 8 dias, lá estava meu papai assinando a responsabilidade e minha mamãe sendo levada para casa. Chegou-se em casa, veio-se novamente uma outra pessoa, um outro senhor junto à sua esposa para fazer visita à minha mãe. Ali então veio a visitar a minha mãe. Meu papai novamente não estava em casa. Novamente o meu irmão tinha saído. Eu estava na escola, que eu ficava o dia inteiro, escola Bet Yaakov ali